A mensagem que eu trago nessa manhã foi algo que o Senhor trouxe ao meu coração. Algumas vezes, a gente, quando está viajando, você ministra a mesma mensagem. É uma palavra de Deus, ela se renova em públicos diferentes, mas essa palavra o Senhor trouxe ao meu coração especificamente para vocês. Eu não ministrei em igreja nenhuma, não sei se vou ministrar em algum lugar, mas ela é para de família nessa manhã. E o tema, e eu vou dizer, é interessante, não é que eu estava orando ou que eu oro todas as madrugadas, eu tenho que ser sincero, tem noite que eu oro, mas tem noite que eu durmo, e tem noite que eu perco o sono. E essa mensagem, estávamos agora numa imersão de 30 dias na igreja da cidade, em São José, e eu acordei de madrugada, e Deus me deu essa palavra, e mesmo no celular, sem óculos, quase não enxergando, eu fui escrevendo os pontos que o Senhor foi trazendo. Então foi algo bem específico para vocês que estão aqui nesta manhã. E eu creio que o Senhor irá nos abençoar. Você acredita nisso? Amém? Eu quero falar nesta manhã sobre 3 segredos de uma igreja vitoriosa. É interessante, eu não pretendo trazer uma revelação nova de maneira alguma, não pretendo trazer algo que você não saiba, que você diga, nossa, que coisa, eu nunca ouvi falar isso. Pelo contrário, eu acredito que o Senhor quer nos relembrar de alguns princípios elementares e bíblicos que, quando se coloca em prática, princípios que estão na palavra de Deus, que quando nós praticamos eles, nós passamos a desfrutar da vida abundante que o Senhor preparou para nós. Eu posso ouvir um amém? Amém. Aleluia. Vamos ler a palavra de Deus em Gênesis, eu tenho o slide aqui, capítulo 11, e o versículo 6, esse NVT é a versão da Bíblia, nova versão transformadora que eu escolhi para lermos nesta manhã. Gênesis capítulo 11, verso 6 diz, vejam, disse o Senhor, todos se uniram e falam a mesma língua. Se isto é o começo do que fazem, nada do que se propuserem a fazer daqui em diante lhes será impossível. Palavras do próprio Deus. E eu entendo e acho esse texto, esse simples versículo, que é com uma verdade e princípios tremendos para nós, que pode ser valioso e será valioso para a de família nesta manhã. A palavra é 3 segredos de uma igreja vitoriosa. E vamos lá para o primeiro. O primeiro segredo de uma igreja vitoriosa, está aí o slide, é a unidade. O próprio Deus diz, todos estão unidos. Todos se uniram. Isso aqui é interessante, queridos. Esta foi uma das coisas que levou Deus a se levantar do trono e descer à terra para ver o que aqueles construtores, o que aquele povo estava fazendo. Anote aí, se vocês têm o costume de anotar, anote isso. Primeiro segredo de uma igreja vitoriosa, de uma pessoa vitoriosa, de uma família vitoriosa, é a unidade. Deus diz, eles se uniram, eles estão unidos. Os construtores da Torre de Babel estavam unidos em torno de um propósito. Havia uma visão, havia um sonho, como aquilo que foi apresentado há poucos instantes, esse vídeo, essa apresentação tremenda do projeto de construção da nova casa, da AD Família. Há um projeto, há algo que está sendo idealizado, sendo trabalhado para se concretizar. E o que Deus diz? Se estiverem unidos, as coisas vão acontecer. Todos se uniram. O próprio Deus, não é alguém reconhecendo, é o próprio Deus reconhece que a unidade daqueles homens e mulheres iriam levar a concretizar o propósito do projeto. Isso aqui é interessante, a união tem o poder de unir comunidades, nações inteiras, pessoas. A união é o vínculo que nos conecta independentemente das nossas diferenças e origens. Temos diferenças ou não? Com certeza, queridos. Quando nós olhamos para a igreja de Atos dos Apóstolos, os discípulos, outro dia eu preguei sobre isso, não precisa ir muito longe. Você pega os discípulos, ali tinha gente, olha, só aqueles 12 homens ali já estava a confusão arrumada. Você pega um que fazia parte dos zelotes,
que era alguém que odiava Roma, que odiava todas as coisas que esse jugo romano. E você pega o outro discípulo que cobrava imposto dos judeus para os romanos. Está uma confusão armada aqui. Gente que não votava no mesmo partido, que não torcia para o mesmo time, um era flamenguista, outro era o quê? Corintiano, sei lá o quê, eu não torço para time nenhum. Entende? Um votava na direita, outro votava na esquerda, mas Jesus veio e uniu todos. Agora vocês vão andar tudo junto com um propósito só, para um caminho só, com uma direção só. O Evangelho tem poder para unir as diferenças. Eu posso ouvir um amém nessa manhã? Quando estamos unidos, somos capazes de alcançar coisas extraordinárias. Juntos podemos superar desafios e enfrentar adversidades. Sim ou não? Vamos ler aqui, olha o slide aí. Atos capítulo 4, verso de número 32. O que diz a palavra de Deus? Todos os que creram estavam unidos em coração e em mente. Todos os que creram, todos os crentes daquela igreja, todos que se convertiam, gente de lugares diferentes, de costumes diferentes, histórias de vidas diferentes, partidos diferentes, olha, gostos diferentes, roupa diferente, alimentação diferente. Diz aqui, todos os que creram em Jesus estavam unidos em coração e mente. E olha, irmão, quando há união, acontece um milagre tremendo. Por causa dessa união, o contexto desse capítulo 4, o contexto diz que por causa dessa união, a graça de Deus era derramada abundantemente sobre aquela igreja, e essa graça derramada por causa da união de mente e coração produziu generosidade. E há pouco eu ouvi o pastor falando aqui sobre sermos generosos. Isso aqui, irmão, é um feito hoje em dia. Num projeto tremendo desse, eu ouvi o pastor dizendo que ainda não foi feito nenhuma oferta especial, é apenas com as contribuições e dízimos, significa que vocês estão unidos num só propósito, e esse negócio ninguém vai poder impedir de se concretizar. Você pode aplaudir e glorificar o nome do Senhor nesta manhã? A Bíblia diz nesse capítulo 4 de Atos, que não havia necessitados na igreja. Antes da generosidade, as pessoas vinham necessitadas, haviam necessidades, haviam pessoas que precisavam de ajuda, mas depois de acreditar, depois de se converter, de estarem unidos em coração e mente, a generosidade entrava em ação e não tinha necessitados naquela igreja. Era algo parecido com o que está acontecendo na AD Família. Irmão, isso aqui, irmão, não é normal. Alô? Não é normal, não pense que isso acontece em todo lugar. Num projeto desse tamanho, diante das necessidades tão iminentes, o pastor dizer, ainda não foi preciso fazer uma oferta extra, significa que há um espírito de unidade que nos une em torno de um só propósito. Você pode dizer para quem está ao seu lado, acordar esse irmão, talvez ele está com um pouco de frio, e diz, nós estamos juntos. Aleluia. Estamos juntos, isso aqui é forte. Coração fala de sentimento e emoção. Diz o texto aqui, todos os que creram estavam unidos em coração e em mente. Coração fala de sentimento e emoção. Mente fala de estratégia e planejamento. Ouça o que eu vou lhe dizer. Ninguém pode parar uma pessoa, uma família ou uma igreja que o coração e a mente estão debaixo do senhorio do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Onde há união, diz o Salmo 133, aonde há união o Senhor ordena a bênção e a vida. Quando nós estamos unidos, queridos, vivemos o extraordinário de Deus para a nossa vida, para a nossa igreja e para as nossas famílias. O Senhor merece ser glorificado nesse dia. Eu amo histórias, a nossa vida é feita de histórias, e há uma muito legal, muito interessante. Legal porque é o que aconteceu. É uma história interessante e emocionante e motivante que aconteceu entre os dias 26 de maio e 4 de junho do ano de 1940. O que aconteceu?
Essa história, ou esse acontecimento é chamado, em português, do milagre de Dunkerque, ou Operação Dínamo. Tem algum militar aqui? Alguém das Forças Armadas? Temos, então entende o que eu estou dizendo. Operação, o que mais tem é militar. Meu Deus, deixa eu andar na linha aqui. Uma operação militar chamada Milagre de Dunkerque, ou Operação Dínamo. Eu vou explicar o que foi. Foi uma operação militar realizada durante a Segunda Guerra Mundial, e é considerado na história militar como uma das maiores retiradas estratégicas militar da história de todos os tempos. Dunkerque é uma cidade portuária na França, e faz fronteira com a Bélgica. Eu tenho uma foto aqui, desse momento histórico que aconteceu há muitos anos atrás. Os exércitos britânicos, francês e belga estavam distribuídos ao longo da costa num raio de 250 quilômetros. E tinha um problema: esses 3 exércitos estavam cercados pelos alemães. Não estavam num beco sem saída, estavam cercados. E o que aconteceu? O exército alemão, comandado por Adolf Hitler, estava avançando muito rapidamente. Eles usavam uma tática de guerra chamada Blitzkrieg. Blitzkrieg quer dizer, literalmente, guerra relâmpago. Blitz, não tem o Blitz, o que faz do radar, é o quê? Esse acende, não tem o radar dos carros, daquele brilho, o flash, seria uma guerra relâmpago. Mas em alemão, Blitz pode ser um raio, pode ser essa coisa rápida, é muito rápido. E Krieg é guerra, Blitzkrieg, guerra relâmpago. Então, o exército alemão avançava muito rapidamente. E Hitler ordenou que o exército alemão fizesse uma ofensiva. Então, os aliados que estavam cercados precisavam se retirar rapidamente, ou então todos iriam morrer. E o que aconteceu? A praia era rasa. Era uma altura que a praia estava rasa. Os navios grandes que podiam transportar os soldados não chegavam na praia. E não tinha muito tempo, não tinham o que fazer. Então, o que aconteceu? A estratégia foi... Eu tenho uma foto aqui se tiver, coloca aí. Não tem, ok. Os barcos de todos os jeitos que você imaginar. Navios pequenos, navio grande, corvette, navio de transporte, rebocadores, salva-vida, canoa, barco de pesca. Essa canoa aí dos pescadores aí do Pantanal. Todo mundo se mobilizou para entrar nesse esquema de transportar os soldados que estavam num beco sem saída. E os alemães chegando. Por causa dessa força-tarefa, 338.226 soldados foram salvos. Isso aqui é interessante. 7 vezes mais do que se tinha planejado. Nem eles que planejaram imaginavam que ia dar tão certo. 338.226 soldados foram evacuados. O ministro Church disse o seguinte, ele chamou esse feito de um milagre de Dunkerque. Isso aqui é interessante, queridos. Olha, desses 338 mil soldados, 80 mil soldados, diga comigo, é muita gente. Desses 338 mil, 80 mil soldados, ouça isso, foram transportados, evacuados em barcos civis pequenos, pequenas canoas, pequenos rebocadores, pequenos barcos, que transportavam de 6 a 200 pessoas. E aí tem gente que fica dizendo, eu sou pequeno demais, eu não sirvo para nada. Eu vou repetir. 80 mil soldados dos 338 mil foram transportados, não por barcos grandes, pastor Oséias, foi por a oferta da viúva. Está entendendo? Ah, pastor, se eu fosse o doutor fulano de tal, aí eu dava aquela oferta. Irmão, deixa Deus usar o doutor ou o engenheiro, ou o médico, dar aquela oferta, mas não importa o que o outro está fazendo. Ah, pastor, meu barco é pequeno demais. Quantos cabe no seu barco? Cabe 6, então transporte 6. Cabe 15, então transporte 15. Cabe 20, cabe 100, cabe 50. Pastor, só cabe 3, então pegue mais 3 e leve junto e faça a sua parte. Deus está contando com você. Você está entendendo o que Deus está falando aqui nessa manhã?
Talvez, quem sabe, você se ache pequeno demais. Talvez você se ache insignificante demais. Talvez diante do projeto ou diante da necessidade, lá era transportar, recuar, transportar os soldados para não morrerem com os ataques dos alemães. Aqui a necessidade é outra, não é guerra, graças a Deus, mas há algo acontecendo, há uma necessidade chegando. Tem um terreno para ser pago, tem uma igreja, um templo para ser construído da AD Família, e o pastor está falando, gente, vamos ser generosos, vamos fazer a sua parte. Em outras palavras, sabe o que ele está dizendo? Pegue o seu barco, não importa o tamanho que ele tem, mas encha ele e faça a sua parte. Eu não estou ganhando nada para falar isso aqui, não. Eu estou falando a palavra de Deus. Você está entendendo a palavra de Deus nessa manhã? Essa questão da unidade. Talvez você se ache pequeno demais, sozinho demais, insignificante demais para fazer alguma coisa, mas eu tenho uma boa notícia para você. Vou pedir para apagar todas as luzes e você pegar o seu abençoado celular. Normalmente os pastores dizem, olha, não use o celular na hora do culto, eu vou pegar o caminho inverso. Pega o seu celular aí agora, por favor. Segure ele. Segure aí, irmão. Tem um negócio aqui... Se a gente fosse bem aqui, pentecostal, tem um negócio profético aqui agora. Mas é interessante isso aqui. Olha, você conhece aquela passagem bíblica que aconteceu com o profeta Elias? Depois de uma grande vitória, Jezabel promete matá-lo. E ele, o que ele faz? Ele foge, vai para o deserto. E o que acontece com Elias lá no deserto, irmão? Ele deita, dorme, aí veio o anjo, você conhece a história, não? Veio o anjo, traz a comida e diz, olha, ele está tão desanimado, tão deprimido, tão para baixo, que ele come, bebe, volta a dormir, o anjo acorda ele de novo, ei, não terminou a caminhada, eu estou aqui usando as minhas palavras, ele caminha 40 dias e faz o quê? Entra numa caverna, deprimido, mauzão, sabe aquela coisa? Não quero ver ninguém, não quero falar com ninguém, me deixem, me esqueçam, me errem. E aí vem o Senhor, veio o terremoto, o fogo, veio o vento, e aí vem uma voz calma, serena, tranquila e diz, o que você está fazendo aí dentro? Sai para fora, Elias. Ele sai e ele começa, Senhor, só sobrou eu, estou sozinho aqui, só sobrou, não, segura aí, irmão, segura aí, só sobrou eu, por enquanto está só ele. Já entendeu? Tem um pessoal aqui que é inteligente, pastor Oséias. Deus, só sobrou eu, não tem ninguém. Olha, mataram todos os profetas. Eu sou o último aqui, o último dos moicanos. E aí Deus começa a falar, ei, você está enganado, não sobrou só você. Ainda tem 7.000 joelhos que não dobraram diante de Baal. Tem gente na orquestra, no coral que ainda... Cadê o pessoal do coral? Tem gente no coral que ainda não se dobrou. Mas tem gente na orquestra, o pessoal da música, tem gente na música que também não se dobrou. No círculo de oração, no meio dos obreiros tem gente que ainda não se prostrou. Ei, lá atrás, o pessoal mais novo, dá uma olhada para o seu lado, olha só, dá uma olhada, vai lá, cadê o seu celular? Agora é hora de usar ele, irmão, agora pode usar. Dá uma olhadinha para trás, olha que coisa linda. 665 pequenos barcos transportou 80.000 soldados e foi-se dito aquele dia, esse é o milagre de Dunkerque, aconteceu um milagre. Eu quero profetizar nessa manhã, há um milagre acontecendo na AD Família. Você não está só, você não é pequeno demais, a sua oferta não é pouca demais. Junto com outros, milagres acontecerá. Você pode aplaudir e glorificar o nome do Senhor. Pode acender as luzes. Tremendo isso, mas não segure seu celular aí ainda, irmão. Vou fazer um negócio que normalmente você nunca viu fazer, mas tudo tem a primeira vez na vida. Sabe aquele negócio, existe um negócio chamado Zap, WhatsApp aí, não tem? Você tem? Provavelmente você tem, não tem? Agora irmão, é sério isso, aqui é profético, é de Deus, é forte. Abra o seu WhatsApp aí, por favor, abra aí. Escolha alguém, um grupo ou alguém, que a gente vai mandar uma mensagem para essa pessoa agora. É agora, irmão. A gente usa o celular para fazer tanta coisa, perder tempo com tanta coisa, agora vamos fazer um negócio útil. E o negócio útil aqui é o seguinte, nós vamos ensaiar, escolheu alguém que você vai mandar uma mensagem, é um áudio, tá? Sabe como mandar áudio, não?
Até as tias do Zap Zap sabem como manda áudio. A gente vinha de Três Lagoas de ônibus para cá. Estava na parte de baixo do leito, aí minha esposa e tinha uma tiazinha, uma senhorinha, toda querida. E, gente, ela mandando os áudios. Olha, estou aqui ainda em Três Lagoas, não cheguei em Águas Claras. Aí eu ouvi os áudios no maior dos volumes, eu ficava rindo. Então todo mundo sabe mandar um áudio do Zap Zap? Escolheu alguém? Então nós vamos dizer o seguinte, vamos ensaiar agora, não grave ainda, vamos ensaiar agora. Uma frase muito simples, mas assim, sabe, com toda a força mesmo. E dizer para alguém que vai ouvir, ou para alguém, ou para aqueles que vão ouvir o áudio. Nós vamos dizer o seguinte: você não está só. Vamos ensaiar? Mas, irmão, forte, não grave ainda, forte. Vamos lá, 1, 2, 3. Você não está só. De novo, 1, 2, 3. Você não está só. Isso, agora, você vai, aperta aí, mandar o áudio. Escolha. 1, 2, 3. Você não está só. Mais uma vez. Você não está só. Amém. Envia esse negócio para alguém aí. Vai lá. Irmão, é sério isso. Mande para alguém isso aí. Deus vai falar com alguém, vocês vão ser os testemunhos. Eu não vou estar aqui. Envie no grupo. Agora esqueça o celular, fecha ele aí e responda as mensagens depois. Vamos perguntar o que foi, o que está acontecendo. Aí você explica. Não, é que eu estava no culto e o pastor falou para mandar esse áudio para vocês. Eu quero dizer que você não está só. O Senhor está com você. Estou aqui para te ajudar. Eu estou orando por você. Mas depois do culto você faz isso. Guarde o celular de volta aí. Vamos continuar. Eu preciso da sua atenção aqui. Irmão, isso aqui é forte. Eu tenho o hábito de gravar por semana algumas mensagens. E olha, é interessante, pastor, são mensagens pequenas, 30 segundos, 1 minuto, máximo 1 minuto e meio, que dá exatamente ali os stories de um Instagram, ou o status de um WhatsApp. E olha, é impressionante. Eu estava nos Estados Unidos e o pessoal fala: eu te conheço, eu já recebi. Eu nunca vi a pessoa, nunca tinha estado naquele lugar. E a pessoa diz: eu recebi num grupo um vídeo seu e aquela palavra falou comigo. Outro dia alguém lá da Bélgica, um português, me escreveu e disse: pastor, eu recebi a sua mensagem, mas mandada da Áustria. Alguém da Áustria, nunca tinha estado lá em uma igreja nenhuma. Alguém da Áustria me encaminhou a mensagem sua, que eu recebo toda semana aqui. Disse: que palavra abençoada. Irmão, não subestime os pequenos passos, pequenas coisas. Um áudio desse, você não está só, pode ser tudo que alguém está precisando ouvir nesse domingo da parte de Deus. Você acredita nisso? Eu acredito, irmão. Segundo passo, o segredo de uma igreja vitoriosa é o quê? Tem o slide aí? É foco. Diz a palavra que o próprio Deus, testemunhos do Senhor Deus, falam, esse povo está junto e falam a mesma língua. O que acontecia? Falam a mesma língua. Isso aqui é interessante. Eles estavam unidos e falavam a mesma língua, estavam focados em construir uma torre juntos. Irmão, sobre falar a mesma língua, entendo eu. Há 16 anos atrás, quando chegamos na Alemanha, eu aprendi rapidamente a falar 3 palavras. Quando Deus nos mandou ir para a Alemanha, a gente nem nos planos de viagem estava. Então, não deu tempo de estudar a língua. Diz alguém por aí que o idioma que vai falar no céu é alemão. Aleluia. Já viu? Diz que vai falar linguista. Diz. Os alemães dizem: não, a língua que você vai falar no céu, irmão Ivo, é o alemão. Imagine que situação. E eu aprendi a falar 3 palavras rapidamente: hallo, olá, hallo, ja, sim e nein. Não, 3 palavras: hallo, ja, nein. Olá, sim e não. E é interessante que muitas vezes eu não entendia nada. Você chegava e os alemães: e aí, por exemplo, né? Você gosta da cidade? E o que a gente respondia? Ja, sim, né? E aí perguntava: e você gosta de salsicha, de carne? Para alguém que saiu de Campo Grande, a gente respondia: nein, não. Aí eles falavam assim: nein? Aí você pensava: falei errado. Ele podia: ja, sim, sim. Problema de comunicação. Você está entendendo o idioma, irmão?
Deus acabou com a bagunça lá na Torre de Babel, ou aquele propósito, não era bagunça, aquele propósito deles, muito facilmente, fazendo o quê? Confundindo as línguas. Um pedia tijolo, o outro entregava a colher de pedreiro, o outro pedia água, vinha o serrote, e aí virou uma confusão. Então, essa questão de falar uma mesma língua é algo poderoso. E eu me lembro de uma história inteira, de uma das, são muitas, dezenas, eu vou contar só uma. Eu estava viajando na autoestrada alemã, aquelas famosas autoestradas sem limite de velocidade, você pode pôr 200, 220, 240, quem pode mais, corre mais. É assim. E eu parei no McDonald's, 7 horas da manhã, no inverno, não, irmão, isso aqui, irmão, 12 graus, 15 graus, 15 graus, o pessoal está andando de camiseta e bermuda lá, é verãozão. Então, eu estou falando frio, estava nevando, 7 horas da manhã, na autoestrada, parei no McDonald's para tomar um café, um chocolate quente. Falei, vamos parar aqui, ir ao banheiro e tomar um chocolate quente. Eu entrei todo animado para tomar um chocolate quente. Eu saí nervoso de lá, segurando um sorvete de chocolate. Pense alguém com raiva, decepcionado, indignado com o atendente do McDonald's. Mas que cara burro, como é que eu peço um chocolate quente, ele me dá um sorvete de chocolate? A questão do idioma, irmão, por quê? Eu queria tomar um ice chocolate, um chocolate quente, e eu saí de lá com um chocolate ice. Tem tudo ice, tá entendendo? Ice é frio, ice é quente, e por aí vai. E eu ali no meu bom alemão, eu disse, não, ich möchte eine ice chocolate. Olha lá, eu desejo um sorvete de chocolate. E o cara me entregou às 7 da manhã, com neve na rua, um sorvete de chocolate. Eu fiquei tão indignado que eu volto pro carro, balançando a cabeça, disse, ai de língua, será que um dia eu ainda vou aprender a falar esse idioma? Você está entendendo essa questão do idioma, de falar a mesma língua? E olha o que Deus disse para eles, ou sobre eles, eles estão unidos, estão falando o mesmo idioma, a mesma língua. A minha pergunta, e talvez se ela é uma pergunta profética, é: você está falando a mesma língua nessa casa? Será que estamos falando a mesma língua? Uau, isso aqui é forte. Deus disse isso aqui, irmão, isso é um testemunho divino. Nada do que se propuserem a fazer daqui em diante lhe será impossível. Irmão, Deus está reconhecendo que a unidade deles e o fato de falar uma só língua, nada seria impossível para eles. E eu tenho aqui uma frase para vocês nesta manhã: não há limites para uma igreja que está unida e fala a mesma língua. Será que a gente consegue repetir isso? Eu vou repetir. Não há limites para uma igreja que está unida e fala a mesma língua. Agora todos juntos, 1, 2, 3. Não há limites para uma igreja que está unida e fala a mesma língua. Agora olhe para quem está ao seu lado, faz aquela cara assim profética e diz: assim diz o Senhor. Eita, é forte. O Senhor está falando conosco. União, mas mesmo idioma gera foco, e pessoas focadas produzem, constroem para a glória do nome do Senhor. Amém? Terceiro e último para terminar. O terceiro segredo de uma igreja vitoriosa é fé. É o quê? Fé. Deus diz aqui, irmão, quando ele olhou, ele desceu do trono, olhou, viu o povo unido, falando a mesma língua, pastor Oséias. Deus diz: nada do que eles quiserem fazer será impossível para eles. Isso é fé. Sabe o que Deus estava dizendo? Que aqueles homens e mulheres, eles acreditavam no que eles estavam fazendo. Eles acreditavam, eles botavam fé naquilo. Em outras palavras, eles, antes de construir a Torre de Babel, antes de começar a construir, eles conseguiam ver ela terminada. Antes de se construir a casa nova dessa igreja, hoje já tem gente aqui, pastor Osés, conseguindo ver ela terminada, sendo inaugurada e cheia de gente adorando ao Senhor.
é por isso que contribui, é por isso que a coisa está indo, é por isso que não precisou fazer uma oferta alçada e não tem nenhum problema se chegar esse dia. Mas o pastor, o vosso pastor diz, eu acredito que não vai precisar. Eita, irmão, nada atrapalha aquele que confia e crê no Senhor Jesus. Isso aqui é forte. O que é fé, irmão? Você conhece? O que é fé? Hebreus 11:1 é um texto áureo. Na versão aqui transformadora diz: a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. E pelo que tudo me indica, é que há fé na AD Família. Aqui a gente de fé que está vendo a casa pronta antes de se começar a colocar o primeiro tijolo. Antes de fazer as fundações, já tem gente vendo a casa pronta. Isso tem nome, isso se chama fé. E quem tem fé não vê o impossível diante dele. Amém? Mateus 8:8 diz a palavra de Deus sobre o oficial que foi encontrar com Jesus. Ele tinha um empregado que estava doente, e esse homem tinha uma fé tão tremenda que ele disse: Senhor, o meu empregado está terrivelmente doente, ele precisa de um milagre, eu creio, eu vim buscar a cura para o meu empregado que está lá em casa. Não precisa ir lá não, Jesus, basta uma palavra e eu sei que ele vai ficar curado. Isso é fé, irmão. Mateus 9:21, aquela mulher que estava doente há tantos anos com uma hemorragia, ela saiu de casa, sabe o que ela dizia? Se eu tocar, não precisa muita coisa, eu só preciso tocar na veste dele, e eu tenho certeza que eu serei curada. Isto é fé. Tremendo. Mateus 14:31, quando Pedro grita, é um fantasma, Jesus vem caminhando. O que Pedro fez? Desce do barco e caminha. A fé fez Pedro caminhar por cima das águas, mas foi a falta de fé que fez ele afundar. Graças a Deus a história terminou bem, porque o Senhor do Senhor, o Pai das misericórdias e de toda consolação, estendeu a mão e diz: homem de pequena fé, por que duvidaste? Talvez você veio nessa manhã de frio, de inverno aqui em Campo Grande para esse lugar, meio afundando, mas o Senhor segura na sua mão e diz: não temas, eu estou contigo, você não vai morrer, não vai se afundar. Esses são os 3 segredos de uma igreja vitoriosa: unidade, foco e fé. Podemos repetir juntos? Unidade. Para ensaio ficou maravilhoso, agora para valer. Quer ouvir? Vou terminar. Quer ouvir uma boa notícia? Uma igreja unida, com foco e com fé, nunca vai parar. Você pode aplaudir e glorificar o Senhor nessa manhã. Não importa o que aconteça, a igreja de Jesus não pode e não vai parar. E olha que acontece muita coisa na caminhada, ou não? Na trajetória do barco, atravessar o lago, veio uma tempestade. Quantas vezes as tempestades chegam na nossa casa, na nossa família, no casamento, no ministério, na igreja. Mas uma igreja unida, com foco e fé, jamais irá parar no meio do caminho. Pessoas que têm isto não param. E eu me lembro de Neemias, ele estava envolvido numa grande obra, reconstruir os muros de Jerusalém. Você conhece, você é cristão, conhece o texto bíblico, e vê as cartas, vê as ameaças, e sabe qual foi a resposta de Neemias? Eu estou fazendo uma grande obra e eu não posso parar. Eu creio que essa palavra é atual e profética para a nossa vida nessa manhã. Você crê, irmão? Por gentileza, se coloque em pé, por gentileza. Eu estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Você conhece quem está ao seu lado? Conhece? Sabe quem é? Quem está atrás de você? Já viu quem sentou atrás de você hoje? Olha para trás aí, por gentileza. Conhece a pessoa? Sabe quem ela é? Então diga para pelo menos 2 ou 3 pessoas, e eu vou orar depois. Diga para essa pessoa, se quiser dar aquele abraço, aquele sorriso, como você quiser. Fazer aquela cara profética, faça, porque é profética. E diga: nós não podemos parar. Nós não podemos parar. Neemias disse, mandou o recado de volta: estou fazendo uma grande obra
E eu não posso parar, eu não posso perder tempo para ir encontrar vocês. Eu não tenho tempo para esse cafezinho que vocês querem. Esse encontrozinho aí está querendo desvirtuar o propósito de Deus na minha vida. Eu não posso parar. Eu não tenho tempo para quem não tem propósito. Essa é a mensagem de Deus nessa manhã. É profético, eu sinto a presença do Espírito de Deus. Eu não tenho tempo para quem não tem propósito de Deus na vida, disse Neemias. Eu não posso parar. Eu não vou parar, porque eu tenho uma missão, eu tenho um projeto que o Senhor entregou nas minhas mãos, e eu vou concluir aquilo que eu comecei. Quem não tem propósito tem muito tempo para muita coisa, mas quem está ocupado com a visão que Deus deu, não perde tempo com picuinha, com reclamação, murmuração, nem com quem não tem compromisso com a palavra de Deus. Eu não posso parar. O tema da igreja da AD Família para 2023 está aqui, é o quê? Vivendo o extraordinário. 2023 é o ano de vivermos o extraordinário de Deus, mas para isso ser uma realidade na nossa vida, na nossa família e na nossa igreja, nós precisamos estar unidos, manter o foco e não perder a nossa fé. Você pode aplaudir ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia. Eu quero orar com você e por você nesta manhã. Eu não sei em quais dessas 3 áreas que eu falei, união, unidade de falar uma língua só e fé, eu não sei qual dessas 3 realidades, ou as 3 ou uma delas, está sendo desafiador para você. Talvez a sua fé ela está um pouco pequena, como a de Pedro começou a afundar. Mas Deus, o Senhor segurou na mão deles. Não temas, você tem pouca fé, mas não duvide, eu estou aqui. Não é para duvidar. Quem sabe o Senhor já falou e falou no seu coração para você fazer algo, para você contribuir, para você participar, mas a sua fé está muito pequena, está vacilante. Então você diz: pastor, eu preciso de ajuda, a minha fé está um pouco pequena, está um pouco enfraquecida. Eu tenho uma boa notícia: o Senhor está aqui para fortalecer a sua fé, avivar ela. Quem sabe você diz: pastor, tem algumas coisas que eu não concordo muito bem. Eu sei que está no caminho certo, eu sei que Deus está nessa casa, mas tem esse ponto e aquele ponto, está faltando uma unidade de idioma, a mesma língua. Está tudo bem com você, você não é um extraterrestre, um bicho, um negócio diferente. Não, você é um filho de Deus e o Senhor lhe entende. Por isso que Ele permitiu você chegar aqui nessa manhã para lhe dizer: eu quero unificar o seu coração com essa visão e esse propósito. Aleluia, aleluia. Uma igreja que está unida, que não perde o foco, e a fé ela avança, ninguém pode parar. Eu quero orar com você e por você nesse momento. Se esta palavra tocou em seu coração em alguma área da sua vida, em especial nessas 3 áreas, ou de alguma outra forma, o Espírito de Deus está ministrando ao seu coração algo poderoso, e você quer vir aqui à frente, nós vamos orar juntos. Esse é o momento. Esse é o momento de você sair do seu lugar e nós vamos orar juntos. Você pode vir aqui à frente. Você que diz: pastor, a minha fé precisa ser avivada nesta manhã, ser reavivada. Vem aqui. Pastor, é a unidade, é o foco. Eu estou perdendo o foco rapidamente. Eu preciso focar naquilo que Deus tem para a minha vida. Saia do seu lugar, vem aqui à frente. O Senhor tem milagres nesta manhã, eu creio nisso, pastor Oséias. O Senhor tem restauração para casamentos. O Senhor tem restauração para a vida financeira, espiritual, emocional, para a sua saúde. E eu quero já ir profetizando no nome do Senhor Jesus, que milagres aconteçam nesta reunião aqui. Tem lugar, pode chegar mais aqui à frente, venha mais aqui. Você que está enfermo, você que entrou aqui doente, está com um problema na saúde, o Senhor Jesus é aquele que lhe cura, é aquele que traz saúde. Eu quero liberar essa palavra de cura sobre a sua vida, do alto da cabeça à planta dos pés. Receba saúde na sua coluna, a enxaqueca vai embora, todo problema no fígado, nos rins, no coração, será qual for o problema de circulação, no nome de Jesus, receba um milagre para a sua saúde nesta manhã. Esta é uma manhã de cura, uma manhã de restauração, uma manhã de experimentarmos o sobrenatural de Deus.
Eu me lembro do profeta naquela visão, quando ele vê um rio e o anjo convida o profeta Ezequiel a entrar. Ele diz que ele entrou nas águas que davam pelos artelhos um pouco acima do pé, mas o anjo continua convidando e diz: continua entrando. Ele vai mais um pouco, as águas davam nos joelhos e foi subindo, e chega a um ponto que ele diz: eram águas profundas que só podiam se atravessar nadando. Eu quero te dar uma boa notícia nessa manhã e orarmos terminando esse momento. Há um rio da presença de Deus que está fluindo nesse lugar, e o Senhor está te convidando a sair dos artelhos, passar para o joelho e mergulhar nessas águas do Espírito. Aleluia. O Senhor quer que você esteja em sintonia com Ele, com aquilo que Ele está fazendo, falando, e com as direções claras que Ele está dando para a sua vida, para a sua família e para esta igreja. Esta é a mensagem desta noite: em sintonia com o Pai. Só acontecem coisas extraordinárias quando ouvimos a voz de Deus e damos ouvido e seguimos na direção que o Senhor nos quer. Aleluia. Pai querido e amado, estamos aqui diante de Ti, nesse momento tão especial deste culto, na Tua presença. Senhor, aqueles que entraram aqui enfermos, doentes, necessitando de um milagre na saúde, vai tocando agora, do alto da cabeça, planta dos pés, todo problema de saúde, toda complicação no corpo físico, bata em retirada. Haja saúde no nome de Jesus. Jesus Cristo lhe dá saúde. Aqueles que entraram aqui numa fase da vida cristã, como Pedro, que estava afundando por ter pouca fé, nesta manhã, Senhor, o Senhor renova a fé. Aqueles que estavam tendo dificuldade em falar a mesma língua, o Espírito de unidade, o Espírito de Deus que traz unidade, é derramado de uma forma maravilhosa sobre esta igreja nesta manhã. Aqueles que estavam perdendo o foco, se distraindo com tantas coisas, Senhor, vai aumentando o nosso foco espiritual. Unja os nossos olhos espirituais com Teu colírio, para que eles se abram e possamos ver o que o Senhor tem preparado para nós, ver com clareza, ver a direção, ver o Teu propósito, ver e ouvir aquilo que o Senhor quer que ouvimos e façamos nesta terra. Que a Tua bênção, a Tua presença, a Tua maravilhosa graça continue sendo derramada sobre esta igreja, sobre a Tua igreja, hoje e sempre. Nós podemos aplaudir ao Senhor nesta manhã. Que o Senhor te abençoe. Antes de você voltar para o seu lugar ou se assentar, se você tiver liberdade de dar um abraço em alguém, dê um abraço gostoso e diga: não vamos parar. Nada e ninguém irá fazer você parar. Que Deus nos abençoe.